Eu vou chamar o pastor Kenko, enquanto ele coloca o microfone aqui, eu vou aproveitar e orar também por ele. Senhor Deus, nós queremos te louvar por esse dia e pedirmos, Senhor, que abençoe o teu servo. Usa, Senhor, as tuas palavras através da boca dele, como uma lâmina afiada, e sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração e nossas mentes, Pai. Nos dê compreensão para que o Senhor fale através desse servo, Pai. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Paz e graça do Senhor sobre todos. Sinto uma alegria muito grande de, mesmo num culto em meio ao feriado, poder encontrar os irmãos. Na nossa caminhada cristã, poder estar junto ao corpo, poder estar junto com aqueles que estão caminhando conosco, o caminho do Senhor Jesus, é como durante a semana a gente ter as nossas batalhas, né? Enfrentar nossas tempestades, e ter um porto seguro para descansar. Então, graças a Deus que nesse momento sinto uma grande paz de poder estar com os irmãos e uma grande alegria de ufa, aqui estou seguro. Aqui eu estou com meus irmãos, juntos adorando o Senhor e juntos reconfirmando nossa fé nele. Que bênção, né, irmãos? Termos a igreja, a nossa casa de fé. Eu queria pedir uma licença para os irmãos, principalmente de língua portuguesa. Hoje nós iríamos ter a tradutora para o japonês, infelizmente ela se adoeceu. E até por precaução, prefiro não vir. Queria pedir licença de hoje eu pregar em português e em japonês. Isso muda um pouco a dinâmica, mas eu creio que o Senhor tem trazido os irmãos de língua japonesa também ao nosso convívio, para que eles também possam ouvir juntos do Senhor, né? Então peço essa paciência aos irmãos. Ohayou gozaimasu. 今日実は予定されていた通訳の方が病気になってしまいまして、ちょっと体調が優れないので今日は休むことになりました。ですので今日はもうこの教団からですね、ポル語と日本語でメッセージをお届けしたいと思ってますのでよろしくお願いします。Eu gostaria de fazer uma pergunta que já aparece aqui para você. Qual título nos define? Qual é o título que nos define? 今朝まず皆さんにお聞きしたいのはですね、私たちの身分を証明するものの中でどれが大切なのかということです。Tem um título, por exemplo, que foi muito importante para esse ano, né? Nas nossas vidas. É o título de eleitor. 今年で言えばですね、私たちの身分を証明する中で非常に大切なものだったのが、有権者の証明書ですね。投票するための証明書です。Esse título foi importante para nós, porque esse ano entendemos a importância de expressarmos nossas convicções, nosso posicionamento, não é verdade? Graças a Deus que temos esse título. この有権者の証明書ですね、これがなくては今年の選挙に参加することはできなかったんですね。それによって、私たちの信じるものやですね、考えを行使できる、表すことができる、神様に本当に恵まれたものを私たちはもらっていると、いただいていると思っています。Mas, passando as eleições, esse título fica um grande tempo sem usar, né? Só daqui a 2 anos agora. しかしこの証明書というのはですね、今年
私たち使いましたけども、次に使うのがもう2年先なんですね。それまであまり使い道がありません。Mas se eu te dissesse que tem um outro título, esse aqui você vai usar durante todo esse período. Qual seria esse título? しかしですね、私たちがこの選挙を過ぎた後も非常に使う証明書というものがあるんですね。それは何でしょうか。Esse título que nós usamos muito mais do que um título de eleitor é o título que impacta em tudo que fazemos na nossa vida. この別の証明書はですね、私たち人生の中で全てにおいて影響があるものなんですね。É um título que influencia as decisões que você vai tomar em todas as áreas da sua vida. É um título que você vai usar para pôr em prática não só aquilo que você acredita na política, mas em todos os valores que direcionam você. この証明書というのはですね、私たちの人生のすべての分野で私たちが信じているものを表現するものなんですね。この証明書というのは、私たちの判断、私たちの価値観、それはすべてにおいて影響するものなんです。Esse título é o título da fé. É o seu título de cristão. この証明書というのはですね、私たち信仰の証明書であり、私たちはキリスト者であるということの証明書なんです。O seu título de cristão é o que vai te permitir no seu dia a dia se posicionar, agir, falar, pensar, sentir, expressar aquilo que realmente é importante na sua vida. このキリスト者としての証明書というものがですね、私たちの日々の行動ですね、私たちの考え、私たちの、感情、すべてのことにおいて私たちが本当に大切なものを表現できるための重要なものなんです。Mas, irmãos, tem vez, por exemplo, o pastor Edu contou uma história parecida, de que eu estou dirigindo o carro nas ruas de São Paulo, né, bem vazias, né, no final da tarde. Eu estou correndo e de repente o cara não dá sinal e me atravessa. Naquele momento, eu solto algumas palavras que não vou replicar aqui, obviamente, mas é um momento que eu percebo que eu esqueço do meu título de cristão. Da mesma maneira que o título de eleitor fica 2 anos esquecidos ali na minha gaveta. しかしですね、例えば私が渋滞で運転しているときに、道を歩いていたらウインカーを出さずにですね、突然前に割り込んでいる車があったとします。その時につい、ここでは言えない言葉を発してしまうんですね。私として。で、気づくのが、その時に私がクリスチャンの証明書を持っているということを忘れていないかということなんですね。この有権者の証明書と同じように2年間忘れ去られている。そのようなことがクリスチャンとしての証明書にも起きていないかということがあると思います。Hoje, o meu convite para você e para mim é nós tirarmos esse título de cristão da nossa gaveta, porque a gente não usa ele só de vez em quando. Esse título não é para ser usado só a cada 2 anos. Esse título é para ser usado todos os dias, toda hora da minha vida. E eu gostaria de, pela palavra de Deus, nós resgatarmos esse título na nossa vida.
このクリスチャンとしての証明書をですね、今朝御言葉に立ってもう一度ですね、もう引き出しから取るように、私たちの人生の中にもう一度これを復活させたいと思っているんです。というのはですね、私たちはこの証明書を持っているということ、使うということを忘れているかもしれません。今朝は私たちがそれを日々使えるように御言葉に学びたいと思います。Então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 9 a 12. Acho que não está funcionando aqui. E vamos pensar juntos como renovar o nosso título de cristão. 今朝のメッセージのテーマはですね、このキリスト者の証明書を新たにするというテーマのもと、聖書の箇所はマタイによる福音書5章9節から12節に学びたいと思います。Antes eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre esse texto que vamos ler agora. そこで今日の聖書の箇所についてですね、いくつか説明したいと思います。No capítulo que estamos lendo, Jesus traz ensinamentos muito significantes para nós, que é chamado comumente de Sermão do Monte. E tem esse nome porque o verso 1, a Bíblia diz que Jesus subiu na encosta do monte, eu acho que até para poder ver as pessoas, sentou ali e começou a ensinar os seus discípulos. この聖書の箇所はですね、特にこのマタイ5章は山の説教と呼ばれているんですね。というのもこの5章の1節2節で書かれてあるのは、イエス様がですね、ちょっと山の高台に座ってそこからそこにいた人たちを教え始めた、ということから来る名前で、非常に重要な大切な教えです。E nesse sermão do monte, Jesus ele apresenta 8 situações que para ele são situações felizes. この説教の中でですね、イエス様は8つの状況ですねについて語って、その状況は恵まれたものだと言ってるんですね。Em outras traduções, isso é chamado de bem-aventurança, né? Bem-aventurados, começava assim, cada uma dessas 8 sentenças, e a tradução NVT traduziu como felizes, né? Abençoados são. この8つのですね、項目はですね、恵まれている、翻訳によっては幸福であるという言葉が使われています。E dessas situações, agora nós vamos pegar 3 deles, 3 sentenças que se referem diretamente à identidade do cristão. そしてこの8つの項目の中からですね、3つを今日は学びたいと思うんですけれども、この3つの項目はクリスチャンの在り方について特に語っているものなんですね。Então vamos entrar nesse texto e ver o que é essa identidade do cristão segundo Jesus. ではこの聖書の箇所に入って、キリスト者の在り方をイエス様から学びたいと思います。Verso 9 do capítulo 5 diz assim: Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Só um momento que eu vou abrir agora a versão em japonês aqui.
まず9節にですね、聖書はこう語っています。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。と言っています。Olha só que interessante. No título de cristão que Jesus apresenta, primeiro ele fala que naquele título existe a filiação. このイエス様が私たちに提示してくださる、教えてくださるこのキリスト者の証明となるキリスト者との在り方を、教えてくださるときにですね、まず私たちが誰に属しているのかということを言っています。O cristão, segundo ele, a filiação dele é em Deus. É como filho de Deus. この聖書は語っているのがですね、私たちは神に属している。神の子なんだということを言ってるんですね。Então, a primeira coisa que a gente deve ter claro na nosso título de cristão é que nós somos filhos de Deus. Mas como é que eu consigo provar que eu sou filho de Deus? No título de eleitor, posso colocar, ou de identidade, posso colocar o nome dos meus pais e provar que, né, pela certidão de nascimento, que minha filiação é com os meus pais. なので私たちのキリスト者としての証明書の中にですね、私たちが属しているのは神だということがありますけれども、それはどうやって証明できるものなんでしょうか。私たちの例えば身分証明書にはですね、親の名前が書いてあります。で、この親の家に、ね、家系に属しているということは、ね、例えば出生の証明書を見れば証明できることですよね。Segundo Jesus, os que são chamados filhos de Deus são os que promovem a paz. イエス様によるとですね、神の子と呼ばれるのは、平和を実現する人だと書いてあるんですね。O que comprova a sua filiação em Deus é que você seja alguém que construa a paz. あなたが神の子であるという証明はですね、あなたがどれだけ平和を実現できているかということなんですね。Eu lembro de uma das reuniões lá na empresa que ficou muito tenso. 私の会社の会議でですね、非常にもう険悪な雰囲気になった会議がありました。Nessa reunião tinha umas 40 pessoas, muita gente, né? E geralmente quando tem muita gente com opinião forte, a coisa é difícil mesmo. その会議では40人ぐらいの人がいて、強い意見を持っている人もたくさんいたので、非常に難しい会議となりました。Num dado momento, uma pessoa discordou fortemente de uma opinião que tinha sido dada. Só que quem tinha dado essa opinião anterior também era uma pessoa bastante forte. 会議のある時にですね、ある出た意見に対して強く反対した人が出たんですね。で、問題なのはその出た意見がやっぱり気の強い人が出した意見だったっていうことですね。Então, de repente, a gente virou plateia, né? Daquela degladiação entre as duas pessoas na reunião. O tom vai aumentando, nós estão quase gritando um com o outro. E a gente não sabia mais o que fazer. で、その口論が始まってですね、もう他の人を無視して言い合いになってしまったんですね。もうどんどん声の音量は上がっていくし、もうこれは誰も手がつけられないというような状態でした。Nesse momento, uma assistente da empresa, porque ali tinha desde gerentes, coordenadores, analistas e depois assistentes, uma assistente chegou para um dos dois e, olha, que tal a gente pensar melhor nesse assunto, né, ter mais tempo.
Que tal, né, a gente segurar, não tirar conclusão agora, mas vamos marcar uma próxima reunião aqui só para tratar desse aspecto aqui. Aí vem vocês dois, os mais interessados também podem participar. Tenho certeza que a gente vai achar uma solução boa para isso. Um assistente falou isso. で、その講論の時にですね、いろんな職の人がいたんですね。マネージャーからコーディネーター、アナリストで、一番下がアシスタントっていう人たちが参加してたんですけども、アシスタントの女の子がですね、突然この件ここで決めるのは難しいので、別の時間をね設定して、そこでもう一度議論しませんかと。で、あなたたち2人以外にもですね、興味ある人は一緒に参加して、一緒に協議すれば絶対いい案が見つかりますよと。E aquela menina, eu tenho certeza que todo mundo ali na sala falou, graças a Deus que ela está lá. Senão a gente não sabe como ela ia sair daquela situação. As duas pessoas que eram do cargo acima dela aceitaram nessa sugestão. Falou, não, tá bom, vamos marcar então, semana que vem da gente conversar de novo. E ela conseguiu acalmar aquela situação. で、この2人がですね、このアシスタントの提案を聞いたときに、それを受け入れたんですね。そうだなと。じゃあ来週にまた時間を設定して話しようということになりまして、もうその場にいた全員がですね、この子がこういう提案をしてくれて本当によかったと思ったと思います。E descobri só semanas depois que ela era cristã. 数週間経った後にですね、実はこの女の子がクリスチャンだということを感じました。E ali eu reparei, puxa, ela realmente é diferente. Ela não participava de contendas, né? E ela sempre tinha esse papel de tentar não permitir, impedir que as pessoas ultrapassassem a linha da civilidade, né? Do bom relacionamento, do respeito entre as pessoas. Ela sempre percebia esse momento e tentava agir. で、その子は本当に他の人たちは違うと感じたんですね。いつも何か口論が起きそうな時に、なんか喧嘩になりそうな時にですね、彼女がいつも何か発言をしてその場を収めてたんです。Eu lembro dessa menina que não está mais na empresa, mas eu sei que ela é filha de Deus. で、その子はもう会社にいないんですけれども、私は彼女のことを思い出すたびに、彼女は本当に神の子だったということが、感じられました。Em tempos como aqui estamos, o mundo precisa de filhos de Deus. Precisa de mim e de você. この世の中、神の子が必要とされているんですね。私とあなたのような神の子が必要とされていると思います。Então, para renovar o seu título de cristão, primeira dica, filie-se ao príncipe da paz. O nosso Senhor, o título dele é príncipe da paz. Nosso Deus é o Deus da paz. Você quer provar que você é filho de Deus? Seja alguém que constrói a paz. なので、私たちのクリスチャンとしての証明書をですね、新たにするときに、私たちがまず最初にしないといけないのは、私たちが平和の君であるイエス様に属しているということを生きて実現しないといけないんですね。私たちの主は平和の神、平和の君でありますから、私たちもその神の子として
平和を作るものでありたいと思います. Vou seguindo no texto, o verso 10 diz o seguinte: Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. 次に聖書が語っているのは10節、義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。と聖書は語っています。A segunda coisa, segundo aspecto importante do nosso título de cristão é onde está o seu endereço. キリスト者の証明としてですね、次に大切なのが、イエス様が教えてくださっているのは、私たちの住所がどこにあるかということなんですね。Nos nossos títulos, é importante a gente dizer onde estamos, onde moramos, onde vivemos. 私たちが社会で持っている証明書の中でですね、私たちはどこに住んで、どこで生きて生活をしているのか、それを証明することは大切なことなんですね。E para Jesus, o cristão, o endereço dele fica no reino dos céus. イエス様にとっては、私たちの住所というのは天の国にあるということなんですね。Se eu e você que cremos em Jesus, nosso endereço não é daqui. Nosso endereço é no reino dos céus. 私とあなたがクリスチャンであるならば、私たちの住所はこの地にあるのではなくて、天の国にあるんですね。Mas como posso comprovar meu endereço no reino dos céus? しかし、私たちのこの天にある住所をどうやって証明することができるのでしょうか。Segundo Jesus, os perseguidos por causa da justiça são os que pertencem ao reino dos céus. イエス様によれば、義のために迫害される人々が天の国に住所を持ってるって言ってるんですね。Tem filme que foi lançado diretamente em DVD, chamado Persona Não Grata. 2015年にですね、DVD で発売された映画でですね、これ日本の映画なんですけれども、日本語では命のビザという映画があります。Esse filme trata da vida de homem chamado Chiune Sugihara e sua esposa Sachiko Sugihara. この映画はですね、杉原千畝さん、杉原幸子さんという夫婦の話です。Chiune, ele era embaixador numa cidade chamada Kaunas, na Lituânia, durante a Segunda Guerra Mundial. この千畝さんというのは、リトアニアにあるカウナスという町で、日本領事官だったんですね。しかも第二次世界大戦中にその職に就いてた人です。Esse casal eram membros da Igreja Ortodoxa do Japão. この夫婦はですね、日本のすみません、東洋の教会ですね、キリスト教会に属していた夫婦です。Assim que começou a perseguição dos judeus na Polônia, muitos fugiram para o país vizinho que era a Lituânia. ユダヤ人の迫害などがですね、激化したときに、ポーランドから大勢の人がリトアニアに流れ込んできたそうです。
E muitos foram tentar encontrar alguma embaixada, algum consulado que pudesse permitir eles sair ali da Europa e fugir para um outro país. その難民の多くがですね、いろんな領事館、大使館にと行って、なんとかヨーロッパから逃げ出せないかと言ったんですね。E o filme mostra a cena que foi verídica, de que quando o Chiuno ele chega para trabalhar, tem várias famílias na frente do consulado japonês. そしてこの映画の中でですね、描かれているのが、ある時この杉原さんがですね、領事館に仕事をしに行った時に、外を見るとたくさんの家族が領事館の前で待ってたそうです。A esposa estava junto e viu famílias com crianças pequenas ali na frente, sem nada, longe de casa, fugindo para não ser mortos. 奥さんの幸子さんも一緒にいたそうですけれども、その外にいる家族の中でですね、小さな子供たちがたくさんいたそうです。命からがら逃げてきて、もう何も持たずにですね、行く先もない、そんな家族がたくさんいたそうです。Nesse momento, o casal lembrou de um versículo que está em Lamentações, capítulo 2, verso 19, que diz assim: levante-se no meio da noite e clamem, derramem como água o coração diante do Senhor. Levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. この夫婦が証しをするにはですね、一つの愛歌にある聖句が、思い出されたそうです。2章19節にある言葉なんですけれども、立て、今宵の初めに夜を徹して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ。両手を上げて命乞いをせよ。あなたの養護らのために。彼らはどの町角でも上に衰えていく。という御言葉をその時思い出したそうです。E naquele momento a Sachiko disse para o seu marido: eu não sei o que pode acontecer com a gente, mas por favor, vamos ajudar essas pessoas. A esposaで奥さんの幸子さんがですね、この聖句を思い出した時に夫に言ったそうです。私たちの身に何が起こるかわからないけれども、この人たちを助けましょうと言ったそうです。Era proibido para o cônsul emitir visto para quem não tinha destino, para onde ir. Ele começou a trazer as pessoas para dentro e colocar no visto para todo mundo ir para o Japão. 領事のルールとして、行き先のない人たちに対してビザを発行することは禁じられていたんですけれども、日本行きだというふうに書いて、その人たちを迎え入れたそうなんですね。Quando a gente vê histórias assim, você lembra da lista de Schindler, não é verdade? こんな話を聞くとですね、有名になったシンドラーのリストというようなことを思い出す人もいると思います。Schindler, ele conseguiu abrigar cerca de 1.750 pessoas em sua fábrica. シンドラーは約1750人のユダヤ人を自分の工場にですね、かくまったという話があります。Sugihara emitiu 2.139 vistos, alcançando mais de 6.000 pessoas. シンドラーがかくまった1750人に対してですね、この杉原さんが発行したビザは2139に及びます。それによって救われた人は6000人以上だと言われています。Você conhecia essa história?
cara salvou mais pessoas que Schindler, mas pouca gente sabe disso. Por quê? この話を知っている人たち、ここにいらっしゃいますでしょうか。シンドラよりも人を救ったのに、あまり知られてない話なんですね、これ。なぜでしょうか。Logo que ele desobedeceu, Sugihara desobedeceu as regras, por 3 vezes ele recebeu comunicado do governo japonês e também do russo, dizendo que eles estavam quebrando a regra. E no final ele perde o cargo. Ele ficou assinando visto até na estação de trem da onde ele deveria sair dali. Quando Sugihara-sanがですね、たびたび領事館のルールを破ったので、日本の政府からもですね、当時ソ連の政府からも苦情がですね来て、ついにはその領事を辞めさせられたんですね。で、杉原さんはもう電車に乗るまでビザを書き込んでたそうです。Depois disso, Sugihara foi desligado do governo japonês, ele teve que se virar para sair da Europa. Foram presos. Em vários momentos eles poderiam até ter sido levados para algum campo de concentração. Mas, graças a Deus, rodando vários lugares, no final eles conseguem voltar para o Japão. Quando Sugihara-san 領事を辞めさせられた後にですね、もう日本の政府の後支援もなく、ヨーロッパを転々としてですね、一度は家族で捕まったり、もう本当に死を覚悟した時もあったそうです。しかし、神様の導きでですね、日本に帰ることができました。Voltando para o Japão, ele não podia mais trabalhar para o governo, ele rodou vários empregos para se sustentar, passou por dificuldades. 日本に帰ったらですね、やはり前の職はないので、いろんな職を転々として、やっとのこと家族を養ったそうです。Só em 1985, quase 40 anos depois, rabino de Israel ficou sabendo da história. Ele ficou espantado. Como é que ninguém no Japão fala disso? Como é que o governo japonês nunca homenageou uma pessoa dessa, né? Porque o Schindler teve todas as honrarias. Esse cara foi uma fala oficial que, inclusive, ele fez para o governo japonês. 40年経ってですね、1985年になってやっとイスラエルの宗教のですね、偉い方がこの話を聞いて、なんでこの話を今まで知らなかったのかと、なんで日本政府はこれを認めなかったのかと言ったんですね。Somente no ano 2000, 14 anos após a morte de Sugihara, que o governo japonês oficialmente retirou a desonra com o qual estava tratando Sugihara. Sugihara era pessoa não grata também para o governo japonês. Sugihara-sanが亡くなって14年経ったですね、2000年になってやっと日本政府はその不名誉を撤回したそうですね。Sugiharaさんに対する。それまでずっと不名誉だったんです。Como é que é isso? Homem que fez uma coisa tão grandiosa, a vida toda ele viveu como alguém desonrado, não grato. Esse é o que ele recebeu do seu próprio país pelo que fez. これだけのことをした人がですね、死ぬまでに不名誉として扱われたこと、どう思いますか？あれだけの偉業を達したのに自分の国から認められず生涯を終えた人なんですね。Somente é por isso que na história recente que a gente ficou sabendo disso.
algumas pessoas ficaram sabendo e falaram assim, essa história a gente precisa contar, e por isso lançaram esse filme em DVD só, nem foi no cinema, só em 2015. Somente, se não me engano, em 2011 que começou um movimento de reconhecimento dele. 2011, mais de 20 anos depois da morte dele. Não foi uma pessoa que ficou famosa, ficou rica, que foi homenageada por ter lutado contra a justiça. なので、私たちはこの話をしたのは本当に最近のことなんですね。2011年頃からこの杉浦さんの話を広めようという動きが始まって、25年にこの映画が発表されて、しかも映画館ではなくもう DVD という形であったんですね。どうですか皆さん。これだけのことを、義のために、正義のために生きた人がずっと有名にもならず、お金持ちにもならずですね、生涯を終えたんです。Mas tem uma frase que explica essa situação. É uma fala do Sugiura, quando perguntaram para ele por que ele fez aquilo, por que ele arriscou toda a carreira por causa disso. しかし、杉浦さんが言った一つの言葉はこの状況を説明するんですね。ある時、杉浦さんになんで、自分の職を、危険に冒してもですね、そんなことをしたのかと聞かれたことがあります。Ele disse o seguinte: eu fiz aquilo que qualquer faria no meu lugar. 彼はこう答えたんですね。私がやったことは誰でも同じようにしたことなんだと。そんな特別なことはしてないって言うんですね。Esse homem não vivia aqui na Terra. Ele já estava vivendo em outro lugar para poder dizer uma coisa dessas. この人はこの世で生きているとは思えないことを言うんですね。で、実際に多分この地上で生きているのではなくて、別のところに生きているということが分かります。Ele está vivendo num reino onde você busca a justiça, e se o preço for perseguição, é um preço que vale a pena pagar. Não é desse mundo esse valor. E ele não só aceitar isso, mas entender que sua recompensa já foi dada, então não busca nada além do que já fez, mostra que ele é habitante do reino dos céus. 彼がですね、義を、行うためにですね、迫害さえも受け入れる。そんな彼の姿勢を見るとですね、彼は確かにこの地上ではない場所に生きているということが分かりますし、逆にですね、彼がやったことは特別なことではなくて、もうその報酬はもらっているようにですね、名誉も求めず、お金も求めずに、そう過ごしたところを見ると、彼は確かに神の国に住んでいたということが分かります。No nosso título de cristão, está ali, Kengo, endereço, Reino dos Céus. Está ali no seu título, seu nome, endereço, Reino dos Céus. E a gente realmente tem que viver e morar nesse lugar. 私たちのクリスチャンとしての証明書の中に住所ですね、神の国、天の国って書いてあるんです。それに私たちは従って生きていかないといけないんですね。Se o meu endereço está no reino dos céus, eu não busco as mesmas coisas que se busca fora do reino dos céus. Eu busco coisas diferentes. Principalmente, como a Bíblia diz aqui, eu busco a justiça. Mesmo que custe muito, fora do reino dos céus.
mas dentro do reino dos céus vale a pena, porque isso me dá cidadania com Deus. 私たちがこの天の国で生きようとするならば、まさにこの世の価値観とは違う生き方をしないといけないんですね。私たちが、義を行おうとしたときに、この世にとっては非常に重い代価を払わないといけないかもしれません。しかし神の国に住む者は、その神様と一緒にいる権利という報酬がもう与えられる。それで十分だと信じて生きていけるんですね。Então, segundo ponto para você renovar seu título de cristão, more e viva no reino dos céus. Jesus disse: o reino dos céus já está aqui. Não é para você esperar morrer e chegar com Jesus. Jesus já começou a estabelecer o reino de Deus. E é para você viver como se já estivesse no céu. Seguindo as leis de Deus. Seguindo os valores de Jesus. E isso é ter uma cidadania diferente das outras pessoas. E é isso que Jesus espera de nós. なので2番目にですね、私たちがキリスト者としての、証明書をですね、新たにしようとしたときに、神の国に実際に住まないといけないということがあります。神の国はですね、イエス様によるともうここにあるんです。私たちが死んでから行くのではなくて、イエス様が言ってますけれども、もうここでその天国の経験をし始めることができるんですね。天国に生きているように私たちも生きていきましょう。Por fim, o trecho final, versos 11 e 12 desse trecho diz o seguinte: Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. 次に11節、12節、次のように聖書は語っています。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びされるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。と言っています。A terceira informação importante que Jesus apresenta no nosso título de cristão é a nossa ocupação. イエス様が私たちに教えてくださるこのキリスト者としての証明書の中にですね、最後に、あるのが私たちの職業といいましょうか、そういったことが言われています。Qual é a ocupação do cristão? キリスト者としての私たちの職業は何でしょうか。É ser como Cristo. キリストのようになることなんですね。Quando eu terminei o seminário, eu entendi que Deus estava me direcionando para voltar ao mercado de trabalho e ser um pastor que ao mesmo tempo tivesse uma ocupação fora da igreja e também servir a igreja. 進学を卒業するときにですね、私が神様から導かれたのが、教会でのですね、働き以外にやはり社会でも働きを持つというふうに導かれました。E pela graça de Deus, quando eu consegui um emprego, eu tinha muita expectativa de que eu pudesse fazer diferença naquele lugar. で、就職が叶ったときにですね、私はキリスト者として、何かあの場所に変化をもたらせたい、何か意味のあることをしたいという期待感がありました。
E uma das coisas que eu me empenhei é tentar ser o melhor funcionário possível. で、私が非常に努力したのがですね、まず会社員になるということを目標にしました。E tentei desempenhar minha função da melhor maneira possível. Pela graça de Deus, já no primeiro ano, comecei a ter alguns reconhecimentos. で、自分にできる限りですね、一番いい仕事をしようとして、で、神様のおかげですね、いい評価を会社からもらうことができました。Esses reconhecimentos eram, às vezes era uma avaliação boa no sistema dentro da empresa, né? E depois disso era, por exemplo, algumas promoções que eu ganhei. で、その、評価というのはですね、社内の評価システムがあるんですけども、そこでもいい点をもらってですね、それに伴っていくつか給料やですね、役職を上げていただくと、そういったこともですね、ありました。Mas em algum momento da minha carreira, também tive uma situação não de ser reconhecido positivamente, mas ser reconhecido negativamente. しかしですね、私のその会社のキャリアの中で、そういったようにいい評価を受けるときもありましたけども、悪い評価、悪いふうに見られるときもありました。E uma dessas ocasiões em que fui reconhecido negativamente foi quando tentei defender uma colega que teve alguns problemas de relacionamento dentro da empresa. で、その悪いふうに評価された時の話がですね、一人の会社の同僚がですね、なんか人間関係で問題があって、その人をかばうというようなことをした時です。Eu agi para deixar claro que eu estava em defesa dessa pessoa. E a partir daquele momento, minha relação com outros colegas piorou. あの人をかばうということをですね、私はみんなが分かるようにしたんですけれども、それによって他の同僚の私に対する対応が悪くなりました。Uma colega muito próxima de mim chegou a me alertar, dizendo: Kengo, você era um cara tão respeitado aqui dentro, né? Você fica defendendo essa pessoa, a gente começa a mudar um pouco a maneira que a gente olha para você. 一人の親しい同僚がですね、健吾、あなたはですね、この会社の中でもよく見られていたのに、あんな人かばったら周りの見る目が変わっちゃうよと、そんな忠告を受けました。E de fato isso aconteceu. As pessoas mudaram um pouco a avaliação em relação a mim. Algumas pararam de conversar comigo durante um tempo. Já não tinha essa liberdade toda da gente se relacionar. で、彼女のその同僚の言う通りですね、何人かの同僚の私に対する見る目が変わってしまって、以前のように気さくに話すこともできなくなりました。Mas se eu disser que nessa situação eu me senti muito mais cristão do que quando fui bem avaliado pelos meus chefes, vocês acreditam? しかしですね、私がこの難しい時に、やっぱ自分はクリスチャンなんだって思ったんですね。会社からいい評価を受けているよりもそれを強く感じました。Porque enquanto eu era bem avaliado como funcionário, é claro que ali tem todo o que Deus me deu de dons e talentos, dos meus valores que ajudam nisso. E eu sei que parte daquele reconhecimento é graças a Deus. Mas nesse segundo momento, eu estava passando por aquilo só por causa dos meus valores cristãos. Não era por causa da minha competência profissional, não era por outras coisas, era só por causa da minha fé, da minha decisão de agir daquele jeito, que eu estava passando por aquilo.
É como se toda aquela situação me fizesse reconhecer fortemente que Jesus está na minha vida, porque Jesus agiria daquele jeito também. Foi um dos poucos momentos que eu me senti um pouco parecido com Jesus. Eu 私がですね、いい評価を受けているときには、確かに神様が私にくださった賜物やですね、価値観などが、少しは認められている部分もあると思います。しかし私がこの悪い評価を受けているときにはですね、私はキリスト者として決断したことに対しての反応なので、そこはもう自分の賜物とは関係なく、キリスト者として認められたと、そういうことが感じられました。E eu, naquele momento, eu entendi um pouco da alegria dos cristãos que vieram antes de mim e que quando eram perseguidos, eles falavam que aquilo era uma honra para eles. Eu nunca tinha entendido o que era isso. その時に私はですね、私より前に来たクリスチャンが迫害されている時にでも、それは自分たちにとって光栄なことだということはですね、やっと少し分かったような気がするんですね。それまでは私は全くそんnaことが分かりませんでした。Qual que é a alegria daqueles primeiros cristãos que, já na época de Pedro, por exemplo, eram executados, e eles eram executados cantando hinos ao Senhor. このペテロの時代の最初のクリスチャンたちがですね、迫害の中でまさに死刑になるときに神様を賛美しながら亡くなったという逸話が残ってますけれども、その喜びはどういった喜びなんでしょうか。É a alegria de finalmente reconhecerem que eles estão conseguindo viver como cristão. A nossa fé balança muito, que em muitos momentos nós não sentimos como cristãos. Mas quando Deus nos dá essa oportunidade da gente sentir que é cristão, de praticar nossa fé, irmãos, estou até arrepiado falar nisso, mas é quando realmente o Evangelho se torna concreto na minha vida e eu falo, tudo é verdade. A Bíblia dizia a verdade para mim. Estou experimentando isso agora. この喜びはですね、まさに自分がキリスト者となったという喜びなんですね。この迫害を受けて亡くなった方たちは、あの時やっとキリストのようになれたと感じた時なんです。私たちが日々ですね、信仰に疑問を持っているときは、自分はクリスチャンじゃないんじゃないかと思うときが多いからなんです。しかし、そういう苦難を通してですね、私たちはクリスチャンなんだという感じられたとき、体験できたときに、それはどれほど私たちの信仰にとって喜ばしいことでしょうか。聖書に書かれていることがまさに自分にとっても真実だったんだということが体験できるときなんです。Para nós renovarmos nosso título de cristão, então é importante que a nossa ocupação seja ser como Cristo, nos ocupar como Cristo. なので私たちにとって大切なのはですね、キリスト者として自分たちを証明するときに、私たちがまさにキリストのようであると、まさに職業がですね、キリスト者であるということが大切です。Quando eu entrei no seminário, o pastor Ricardo Agreste, da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, lá em Campinas, ele pregou para nós que estamos entrando no seminário. 私が進学校に入った時にですね、カンピナスのシャカラプリマベラ長老教会の牧師であるRicardo Agreste先生がですね、私たちにメッセージを送ってくださいました。Ele dizia o seguinte: quando a gente está começando o ministério, né, na vida cristã, a gente começa a pensar no nosso sucesso de uma maneira muito humana.
私たちがですね、何か奉仕を始めて、キリスト者として歩むときに人間的な成功を思い浮かぶんですね。A quantidade de pessoas que eu vou levar para Jesus, o tamanho que a minha igreja vai ter, né, as grandes feitos que eu poderia realizar na minha vida cristã. 私たちはですね、もうどれだけの人数をイエス様に導けるのか、どれだけ私の教会を大きくできるのか、どれだけ多くのことを達成できるのかというようなことを言います。Mas o pastor disse assim, segundo a Bíblia, quando chegar ao final dos tempos, e se Deus resolvesse montar um ranking dos melhores cristãos que passaram aqui na Terra, quem que vai aparecer ali no topo? しかし先生は言うんですね。しかし聖書を見たときに、世の終末が来てですね、神様が一番いいクリスチャンのランキングですね、を作ったときに誰の名前がそこに出るんでしょうか。Ele disse assim para a gente, você não vai conhecer nenhum deles. Porque às vezes vai ser uma pessoa que está lá na Amazônia, numa igreja com 5 pessoas, sendo fiel a vida inteira, até morrer, em favor daquelas vidas, e que você nunca ouviu falar. Vai ser aquele membro da igreja que foi fiel nas pequenas coisas a vida inteira, e sem interesse nem em se promover, apenas para glorificar a Deus, ficou ali no anonimato. Muitas das pessoas que ele falou assim para a gente, muitos dos pastores famosos, cristãos famosos que vocês acham que vão aparecer lá, vão demorar muito para aparecer, vão estar lá embaixo. Que o verdadeiro cristão é aquele que Deus vê, não o homem vê. で、先生が言うんですね。多分このランキングに出る人たちの名前、私たち全然知らない人たちばかりだと。例えばジャングルの奥地でですね、もう4、5人ぐらいしかいない教会のために生涯通して奉仕している人、そのため誰もその話を知らない人、もしくは私たちの教会員の中でですね、全く自分が目立つことなく、もう神様のためだけに、使えるためだけにずっと生涯を送った人、それを誰も知られることなく生きた人、そういった人たちが出てきて、私たちが思っている有名な先生方とかですね、有名なクリスチャンは多分ずっと下の方にいるんじゃないのかなと言うんですね。なぜなら私たちがキリスト者であるかどうかは人間が見るんじゃないんです。神様が見るんですね。O meu convite essa manhã é que você renove esse título de cristão para Deus. 今朝私たちはですね、このキリスト者としての証明を神様に証明したいと思います。Que diante de Deus você possa se mostrar como filho do príncipe da paz. 神様の御前にですね、私たちが平和の君の子であるというように生きていきましょう。Que diante de Deus você realmente mostre que você está vivendo não nesse mundo exatamente, mas você vive no reino de Deus. 神様の御前にですね、私たちはこの世に生きているのではなく、神の国にもうすでに生きているのだということを証明できるように生きていきましょう。E que diante de Deus você possa viver como Cristo viveu. そして神の御前にですね、私たちがキリストのように生きることができるように。Vamos orar. 祈りましょう。Senhor Deus, o Senhor diz que até um minúsculo grão de mostarda poderia se multiplicar. 天の父なる神様、あなたはどんなに小さい種でもそれが何倍にもなると教えています。Nós somos muitos pequenos aqui, Senhor, mas cremos que podemos ser usados por Ti. 天なる父なる
神様、私たちは非常に小さいものですけれども、あなたが私たちを使わせてくださるということを信じます。Que o Senhor ajude a cada um aqui ser cristão todos os dias da sua vida. どうかあなたがここにいるクリスチャン一人一人が日々クリスチャンとして生きることができるように助けてください。Que o Senhor realmente surja, apareça, atue na vida de cada um aqui. どうかあなたがここにいる一人一人の人生の中で現れ、あなたの道からを示すことができるように、どうか私たちを導いてください。Senhor, encoraja cada um aqui, independente dos reconhecimentos que os homens podem dar, mas que cada um aqui possa ter a tranquilidade, a alegria de ser reconhecido por Ti. そしてここにいる一人一人が人に認められなくてもあなたに認められるように生きていけるように助けてください。E que cada um aqui já experimente desde já a grande bênção que é viver no Teu reino e viver contigo. そしてここにいる一人一人が今からこの時からあなたと一緒にあなたの御国で生きていく喜びを恵みを感じ経験ができるように助けてください。É o que te peço em nome de Jesus. Amém.